Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, a Folha de São Paulo hoje fez uma revelação bombástica, a revelação sobre a Receita Federal e sobre um pedido não, uma ordem do 01 do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, naquelas denúncias e naquele caso lá envolvendo rachadinha e as denúncias que ele fez que supostamente alguém estava tramando contra ele dentro da Receita Federal. Preste atenção nessa notícia estarrecedora. A Receita Federal mobilizou por 4 meses uma equipe de 5 servidores para apurar a acusação do filho 01 do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Ele dizia que seus dados fiscais foram acessados e repassados de forma ilegal para o COAF. E daí gerou as investigações sobre a rachadinha. Todo mundo sabe até hoje que o Queiroz é amigo da família Bolsonaro, amigo de mais de 38 anos. Um amigo que tinha outras amizades, como o Adriano Magalhães da Nóbrega. Também as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro levantaram que o Adriano repassava dinheiro para o Queiroz e o Queiroz pegava esse dinheiro e pagava as contas particulares do Flávio Bolsonaro e da Fernanda Bolsonaro, sua esposa, inclusive das filhas no colégio, etc. Isso aí ninguém tem dúvida. Todo mundo também não tem dúvida de que acontecia rachadinha lá, no gabinete do Bolsonaro, no gabinete do Flávio Bolsonaro, do Carluxo. Do Eduardo Bolsonaro até agora não veio aí as conclusões, mas a gente acha que tal pai e tal filho, todos seguiram a mesma prática de ganhar dinheiro muito fácil, que é ficar com dinheiro alheio. Mas enfim, a situação agora é esta. Flávio Bolsonaro, para se livrar da acusação do COAF, para se livrar do Ministério Público do Rio de Janeiro e tentar anular as investigações, o que ele fez? Ele lançou dúvidas sobre os servidores da Receita Federal, dizendo o seguinte: dentro da Receita Federal tem uma equipe que ganha dinheiro, né, de forma ilícita, se enricou, e com certeza é essa equipe que está repassando meus dados para o COAF e está repassando meus dados sigilosos, repassando para alguém. Então tem uma coisa contra mim dentro da Receita Federal e eu quero que investiguem. Aí ele mandou uma petição exigindo urgência na petição para que a Corregedoria da Receita Federal desse uma varredura tanto na Receita Federal como na SERPRO, que é a empresa privada que faz todos os dados para a Receita Federal, que armazena esses dados. E a Folha de São Paulo teve acesso a documentos inéditos do uso da máquina pública, interferência de pai e filho na estratégia de Flávio Bolsonaro, com foco para desviar as investigações e tentar anular o processo. Se Flávio Bolsonaro conseguisse fazer com que isso fosse provado, que havia uma equipe dentro da Receita Federal que estava acessando seus dados de forma indevida, então todo o processo poderia ser anulado. E olhem que a Receita Federal nunca tinha confirmado essa apuração, porque em primeira mão, quando o Flávio Bolsonaro mandou essa petição através das suas advogadas, dizendo que era com urgência para fazerem essa apuração, aí o que aconteceu? A Receita negou, para todos os níveis negou. Até porque não existe esse negócio de você requerer qualquer pessoa, um deputado, um senador, dizer assim, ó, eu quero que vocês vão atrás de quem possivelmente acessou os meus dados. Não existe isso. Se você quer alguma coisa, você aciona a justiça. E a justiça é que tem que dar autorização a este e aquilo. Só que no caso, quando o Flávio Bolsonaro ele envia esse pedido para a Receita Federal, que foi parar nas mãos do corregedor chamado João José Tafnis. Este homem, então, desculpa, esse é o novo corregedor. Foi para as mãos de José Barroso Totes Neto. Foi para a mão deste homem. Quando chegou na mão dele, o que ele fez? Bom, existem duas formas de a gente dizer não. A primeira forma é dizer não, a segunda é não dizer nada e não fazer nada.
ficou 2 meses parado a petição do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Daí o que aconteceu? Depois que ele viu que nada havia sido feito na Receita Federal, eles então se reuniram com o pai. O Flávio Bolsonaro buscou o Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Foi aí que Bolsonaro então fez uma reunião e reuniu-se com o Ramagem, que é o diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, uma reunião com Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e com o próprio Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Depois dessa reunião que houve, então no mesmo dia, o servidor da Receita Federal, o corregedor, então deu a partida. No mesmo dia, houve então a abertura do processo e foi designado 5 pessoas, não é? 2 analistas e mais 3 servidores, auditores, para ver se havia realmente alguém que estava acessando os dados do Flávio Bolsonaro. E ele pediu o seguinte: quero saber CPF, endereço, dado fiscal de quem acessou o meu nome, o nome da minha família, da Michele ou de todos nós da nossa família desde 2015. Era uma caça às bruxas. Eles estavam tentando descobrir se havia alguém que poderia meter medo neles. Não era que alguém estava passando informações sobre eles. É que o medo deles era que esses dados fossem acessados e de alguma maneira revelados. É engraçado, né, que esse povo é dado a dizer da transparência, a falar da liberdade de expressão, mas em tudo eles colocam sigilo. E não era uma ordem simples, mas não era um pedido simples, foi uma ordem. E aí, depois da reunião, começou então a vasculhar. E adivinha o que aconteceu? Esses servidores passaram meses investigando, inquirindo pessoas, pressionando pessoas. Sabe quanto foi gasto nisso? Quase R$500 mil só para atender os caprichos do 01 do Bolsonaro. R$490 mil e 500 foi o gasto que teve, a Receita Federal teve que pagar a Serpro por causa dessa investigação para atender os reclames do filho do Bolsonaro. Inclusive, por conta do Tribunal de Contas da União também, foi instaurado um inquérito para apurar supostos acessos irregulares dos auditores da Receita Federal. A gente sabe que houve um escândalo de auditores da Receita Federal que estavam repassando dados e de enriquecimento ilícito. Só que isso não tinha nada a ver com o caso do Flávio Bolsonaro. Mas ele quis passar a ideia de aqueles servidores que haviam sido acusados eram os mesmos que estavam passando informações sobre ele. E olha lá, gente, tudo isso eles fizeram, negaram, né? Nenhum momento eles disseram, não, nós estamos fazendo esses inquéritos, fizemos a apuração, não fizeram. O jornal teve acesso via a lei de informação, foram pedindo, foram entrando aqui e ali, até que conseguiram esses dados. Olha, não houve, aí houve a conclusão. A Receita Federal fez a investigação, fez a apuração e concluiu que, primeiro, a COAF não possuiu qualquer dados estranhos àquilo que ela realmente recebe. E todo o acesso ao sistema possui registro e de quem acessou e quando foi acessado, porque o Flávio Bolsonaro dizia que existiam senhas secretas que poderiam ser acessadas e por aí algum auditor tinha pego os seus dados e repassado. Mas se essa família é tão honesta, se é uma família que não teme nada, por que teme tanto acesso às suas informações fiscais? Qual é o problema da família Bolsonaro? Eles, para provar que são honestos, deveriam ser os primeiros a, abrir, não é? Liberar o acesso do sigilo bancário, fiscal, para provar, olha como a gente é honesta, olha como meu papai é honesto, olha como eu e meus irmãos sempre fomos trabalhadores e gente boa. Não fazem isso, ao contrário, fazem tudo para obstruir. E também a Receita concluiu de que não houve qualquer acesso aos dados da família Bolsonaro, que pudesse ser considerado infrações. As acusações e denúncias de Flávio Bolsonaro, então na conclusão,
não tinham qualquer deferência, não faziam qualquer ilação verdadeira. Então, o que aconteceu? A Receita concluiu de que o Flávio Bolsonaro estava errado e de que não havia essas acusações. Mas ele ganhou tempo para isso. Ele conseguiu tempo, conseguiu anular, porque, olha, poderia ser, era apenas uma manobra para desviar o foco e dizer, olha, tadinho do filho do Bolsonaro, está sendo perseguido. Algumas pessoas, são comunistas que tem lá dentro, com certeza, repassando os dados desse coitadinho para as autoridades. Mas o Flávio Bolsonaro conseguiu o que queria. Desviou o foco das acusações, teve vitórias e anulou muitos processos, não é? E agora veio aí a onda de demissões. Depois disso, o chefe do escritório da Corregedoria da Receita Federal no Rio de Janeiro, o Paz Leme Botelho, alvo do seu Flávio Bolsonaro, foi exonerado, mandado embora. Depois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tirou das mãos do juiz Flávio Itabaiana, aquele que mandou a polícia entrar lá no gabinete dele, pegar os documentos, você lembra do gabinete como deputado? Vocês lembram disso? Aquele que estava comandando a rachadinha que o Flávio Bolsonaro tinha medo? Pois é, esse daí o tribunal disse que não era competência dele. Aí em novembro do ano passado ele teve a maior vitória no Superior Tribunal de Justiça. Anulou todos os processos contra ele, anulou todas as investigações e anulou todas as provas que o juiz e o Ministério Público já haviam colhido por conta dessa denúncia. E aí disseram que o juiz Itabaiana não podia julgar ou investigar, o Ministério Público não podia fazer isso porque ele tinha um foro privilegiado, etc, etc. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal lá atrás havia considerado de que crimes cometidos quando você não tem foro privilegiado, um cargo de senador, deputado federal ou presidente, deveriam ser levados na primeira instância. Mas enfim, o juiz foi afastado, aquele juiz que era terrível para a família Bolsonaro, aquele que mandou prender o Queiroz, foi afastado do caso. Nada mais houve ali e o seu Flavinho ficou livre, leve e solto por essa situação. E agora, em 1º de fevereiro, em 2022, o ministro Paulo Guedes nomeou um novo corregedor para a Receita Federal. Aí é o João José Tafni, que é simpatizante da família Bolsonaro. É o uso da máquina pública, é o uso do dinheiro público, é aparelhamento do Estado, da polícia, da Receita Federal, tudo em nome da blindagem à família Bolsonaro. Quase R$500 mil gasto para brincadeira, para que ele conseguisse anular na manobra. É ou não é uma safadeza? Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta às 21h45 com essas e outras informações. Grande abraço.